Fala para quem está do seu lado, ainda não é o fim. Eu vim nessa noite lembrar você dessa verdade. Se Jesus está na história, então ainda não é o fim. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos 5, verso 21. Marcos 5, 21 diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora a gente vai pular para o verso 35. Nesse intervalo aparece a mulher do fluxo de sangue. E como ela não é um personagem que faz parte aqui da nossa mensagem, a gente pula para o 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. E não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia, glória a Deus. Esse mesmo Jesus está aqui nesse lugar. Feche os seus olhos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque temos o privilégio, a oportunidade de receber de ti, Pai, uma mensagem que vem de encontro ao nosso coração. Eu te peço, Senhor, tira agora toda a distração, toda a preocupação, tudo aquilo que afasta a gente desse momento, Pai. Abre os nossos ouvidos para receber a tua palavra. Abre o nosso coração para receber essa boa semente que é a tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, que possamos sair daqui transformados por essa verdade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Essa é uma passagem muito conhecida da palavra de Deus. E esse é um dos milagres mais icônicos de Jesus. Não por conta da cura, até porque durante a sua trajetória, Jesus ele curou muitas pessoas. Não por conta da ressurreição, por ele ter ressuscitado alguém, é porque Jesus ressuscitou outras pessoas no seu ministério, mas por conta de quem estava pedindo por esse milagre. A palavra vai dizer que Jairo era o líder de uma sinagoga. Só para você entender um pouco do contexto que acontecia naquela época, os judeus religiosos tradicionais. Eu moro num bairro judeu aqui perto, e tem alguns judeus ortodoxos. Esses judeus, eles até hoje, ainda não acreditam que Jesus foi o Messias. Estão lá esperando, Jesus já veio, então eles lá de braços cruzados, esperando Jesus vir ainda. Alguns se converteram ao cristianismo, alguns entenderam que de fato Jesus era o Messias, mas ainda tem alguns que são dessa linhagem dos fariseus daquela época, que perseguiam Jesus, que não aceitavam o fato de Jesus dizer que ele era o Filho de Deus. Eles esperavam um Messias político, alguém que viria com poder para tirar eles do poderio de Roma. Eles não aceitavam que o filho de um carpinteiro, alguém que veio de Nazaré, pudesse se declarar como Messias, como Filho de Deus, como alguém que estava acima daquele sistema religioso. Eles não aceitavam. Os judeus queriam matar Jesus, tanto é que Jesus foi crucificado. Então Jairo fazia parte desse sistema. Ele era líder de uma sinagoga. A sinagoga era como se fosse uma igreja desses judeus. Se reuniam ali para estudar a Torá, para manter aquela cultura, aquela tradição.
Então Jairo não era um homem comum, Jairo não era um homem qualquer, ele era um líder, ele era alguém influente, ele era alguém que por sua essência deveria odiar Jesus. Então não é comum Jairo vir até Jesus pedindo por um milagre. É por isso que esse milagre ele é tão especial. Jesus está voltando da região de Gadara, onde ele havia acabado de libertar um jovem, um homem, que estava possesso por uma legião de demônios. Jesus volta daquele lugar e quando ele atravessa para o outro lado da margem, aquela multidão começa a chegar, começa a aglomerar em volta dele. Gente apertando ele de todos os lados, gente chamando ele por todos os lados, gente pedindo cura, gente querendo contar a história, querendo contar a situação. Mas algo inusitado acontece. Aquele homem que deveria odiá-lo, aquele homem que deveria perseguir Jesus, ele vem correndo. Ele vem correndo e se lança aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus. A filha dele estava morrendo. Sabe, irmão, nessa hora, quando você se depara com uma situação que o seu status não resolve, a sua influência não resolve, o seu título não resolve, a sua formação não resolve, você para e olha, quem pode resolver a minha situação? Quem pode resolver o meu problema? Foi nesse momento que Jairo entendeu. Não adianta eu ser um líder, eu ser um religioso, eu ter status, se nada disso consegue salvar a minha filha da morte. Mas eu conheço alguém. Eu ouvi falar de um Jesus que cura, que liberta. Eu ouvi falar de um Jesus que ressuscita mortos. Eu ouvi falar de um Jesus. Então nesse momento Jairo precisou se despir de todo orgulho, de todo ego. Nesse momento ele não estava mais pensando o que vão pensar, porque era natural. A posição que ele exercia, o título que ele tinha, o nível de autoridade, o nível intelectual, a fama que ele tinha, era natural. Ele fala, eu ir até Jesus? Não, o que vão pensar? O que os outros líderes vão pensar de mim? O que a comunidade vai pensar de mim? Eu, que tanto prego contra esse Jesus? Não posso. Só que ele precisou engolir o orgulho dele. Ele precisou engolir tudo aquilo que ele achava que era suficiente, porque ele entendeu que nada do que ele tinha era capaz de resolver a sua situação. A dor apertou ele de uma tal forma que ele entendeu, eu preciso de ajuda, eu preciso recorrer a alguém. Então ele esquece tudo que está ao seu redor e ele corre, a palavra vai dizer que ele corre na direção daquele que ele odiava. Ele corre na direção de Jesus, porque ele entende que aquela era a sua última esperança. Sabe, irmãos, eu imagino que Jairo, ele devia ter uma boa condição. Por ele ser um líder de uma sinagoga, por ele ser um homem influente, provavelmente ele tinha recursos para ir no melhor médico daquela época, no melhor hospital que a sua época poderia oferecer, nos especialistas que sabiam de tudo, para tentar resolver o problema da sua filha. A sua filhinha, a quem ele tanto ama, estava morrendo. Aquele homem deve ter tentado até o último recurso, deve ter investido pesado, mas o homem não foi capaz de resolver. O médico não foi capaz de resolver, o título não foi capaz de resolver, a sua liderança não foi capaz, a religião não foi capaz. Então ele corre na direção daquele que era a sua última esperança. Jesus estava chegando, havia uma multidão, e a palavra vai dizer que ele corre na direção de Jesus. E a palavra vai dizer que ele se lança aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés. Sabe, irmãos, essa passagem, ela traz pra gente um pensamento de que tem coisas que de fato só Jesus pode resolver. E eu não sei quanto tempo você vai levar para entender que existem áreas na sua vida que só Jesus pode tocar, que só Jesus pode curar, que só Jesus pode resolver. Não adianta a posse que você tem, não adianta ser orgulhoso e achar que não precisa de alguém, não adianta a sua formação, o seu nível. Tem coisas que só Jesus resolve. Existem dores que só Jesus cura. Existem guerras que só Ele pode vencer.
Existem situações que só Jesus pode resolver. E a Bíblia vai dizer que ele corre e ele cai aos seus pés. O verbo original dessa palavra cair é pípto, que significa desabar em pedaços. É como se Jairo corresse e ele não tivesse mais forças, e ele desaba aos pés de Jesus. Ele desaba, ele desmorona, ele cai em pedaços aos pés de um Jesus que era a sua última esperança. Essa cena, para quem estava diante de Jairo, um homem que pregava com tanta intensidade na sinagoga, que falava tanto desse Jesus, que perseguia, que odiava, ele se humilhou aos pés de Jesus, ele caiu em pedaços aos pés de Jesus, ele se quebrantou aos pés de Jesus, porque ele entendeu que essa era a sua última saída, a sua única esperança. Sabe, irmãos, a palavra vai dizer que Deus, ele não rejeita um coração quebrantado, contrito na tua presença. Ele não despreza alguém que se quebranta diante dele. Ele sabia que precisava de um milagre, só Jesus pode fazer. Eu já tentei de todas as formas, eu estou na minha última instância, o mundo está dizendo que é o fim, estão dizendo que acabou, mas eu confio que tem alguém, que tem um Jesus que é poderoso para fazer aquilo que o dinheiro não dá conta de fazer, um Jesus que é poderoso para fazer aquilo que a medicina não é capaz de fazer, um Jesus que é poderoso para fazer aquilo que religião alguma é capaz de fazer. Então eu corro aos pés desse Jesus, eu me lanço em pedaços, crendo que Ele tem poder para me curar, para me salvar, para libertar. Ele é poderoso. Quantos estão pegando isso aqui? Ele se lança, ele não está nem aí para o que vão pensar. Esse é Jairo, se humilhando dessa forma diante desse Jesus, chorando desse jeito. Esse é o Jairo. Sabe por quê, meu irmão? Porque só ele sabia o tanto que ele amava a filha, só ele sabia o tanto que aquele milagre representava para ele, só ele sabia o tanto que ele precisava. Ele já tinha tentado de tudo, então ele se lança. Ele estava ali como um pai desesperado para resolver uma situação, para resolver o problema da sua filha. Ele vai até Jesus dizendo: Senhor, se tu tocar as mãos da minha filha, ela vai ser curada. Naquele momento, ele creu no seu coração, ele teve uma fé tão grande, era contra tudo aquilo que ele estava acostumado a fazer, tudo aquilo que ele estava acostumado a viver. O ambiente dele era o contrário disso, mas ele falou: não, eu sei, eu vi com os meus olhos esse Jesus curar, eu creio que esse Jesus tem poder. Então agora que a religião não deu jeito, agora que a medicina não deu jeito, eu vou me lançar por completo aos pés desse Jesus. E ele se lança, cai em pedaços. Sabe, irmãos, a gente pode pensar: mas por que será que a filha de Jairo adoeceu? Será que foi o diabo que colocou essa enfermidade? A gente começa a ter tantos questionamentos. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente começa a pensar: será que essa coisa é do diabo? Será que essa doença foi o diabo? Será que... Sabe, a gente dá tanta autoridade para o diabo. Uma vez Jesus estava passando e tinha um homem que era cego de nascença, e perguntaram: Jesus, por que ele é cego? Por que ele nasceu assim? Foi ele que pecou ou foram os pais dele que pecaram para que ele nascesse dessa forma? E Jesus, ele traz uma revelação fantástica, que eu e você precisamos entender e ter esse discernimento. Ele fala: não foi nem ele que pecou e nem os pais dele pecaram. Essa doença é para que se revele a glória de Deus, é para que se manifeste a glória de Deus. Aquele cego então é curado, e Deus é glorificado através daquele milagre. Isso que acontece com a filha de Jairo, a gente pode pensar: será que não foi o diabo? Sabe, irmãos, talvez se isso não tivesse acontecido, Jairo estaria endurecido até hoje. Jairo estaria com seu coração endurecido, perseguindo Jesus, fazendo parte daquilo. Mas o fato dele ser um líder de uma sinagoga e passar por um problema tão grave na sua vida, a ponto de que a última esperança, o último recurso era cair aos pés de Jesus, aquilo fez com que a sua filha fosse curada. Aquilo fez com que ele testemunhasse acerca de um Cristo que cura, de um Jesus que é poderoso para curar. Eu imagino tanto de vidas, de almas que foram alcançadas através do testemunho de Jairo. Eu imagino tanto de judeu naquela época que olhando falando: nossa,
Se Jairo está falando isso acerca de Jesus, então é porque esse Jesus é o Messias, é porque esse Jesus é o Cristo. Ei, deixa eu te falar, nem todo problema é o diabo não. Tem coisa que Deus permite na sua vida para que a glória dele seja manifestada, para que gere um testemunho de milagre, para que você possa alcançar outras vidas, e através do seu milagre, outras vidas possam ser curadas, vidas possam ser salvas. Deus quer usar a sua história para alcançar multidões em nome de Jesus. Seria diferente se a filha de Jairo não tivesse adoecido. Sabe, irmãos, mas naquela situação, uma situação tão desesperadora que tanto faz, não importa o que causou. Eu sei que se minha filha adoece, o que é um natural um pai fazer? Correr para o hospital, correr para a emergência. Isso nos faz entender que ele fez tudo o que ele podia, ele gastou todos os seus recursos. Então o que você precisa entender é que se Jairo se lançou aos pés de Jesus, é porque ele tentou de tudo. Ele tentou de tudo. E talvez você está aqui essa noite dizendo: pastor, eu já tentei de tudo. Você não sabe a minha situação. Eu já tentei de tudo, mas agora é o fim. Agora acabou, agora não tem mais jeito. Mas Jesus está aqui para te dizer: ainda não é o fim. Não importa o que disseram, não importa o que você pensava acerca disso, você precisa entender: ainda não é o fim. A palavra vai dizer que Jesus, ele começa a seguir Jairo. A palavra diz que tem uma multidão cercando Jesus. Eu imagino que tinham histórias ali ainda piores do que a de Jairo. Até porque naquele momento em que ele chega, a sua filha ainda estava doente. Ela não estava morta. Ele não vem correndo dizendo: Jesus, minha filha morreu, corre lá para ressuscitar. Não, ele vem pedindo uma cura. Imagina o tanto de gente ali no meio que precisava de uma cura. Quantas pessoas no meio daquela multidão não precisavam também de um milagre? Talvez pessoas ali com uma história muito pior do que a de Jairo, uma situação ainda mais grave, talvez ainda mais urgente. Só que a palavra vai dizer que Jesus seguiu Jairo. Jesus se compadeceu dele. Jesus começa a seguir Jairo, não porque a história dele era mais triste, mas porque ele se lançou em pedaços aos seus pés. A maneira que Jairo decidiu se entregar a Jesus foi a maneira que chamou a atenção de Jesus. A maneira que Jairo se lançou aos pés foi o motivo pelo qual Jesus começou a seguir Jairo. Se você quer viver um milagre na sua vida, se você quer viver uma restauração, uma ressurreição na sua história, você precisa fazer como Jairo e se lançar por completo aos pés desse Jesus que é poderoso. Porque no meio da multidão todo mundo precisa de um milagre, todo mundo precisa de uma cura, mas aquele que chama a atenção do Senhor pela maneira que se entrega, pela maneira que se derrama, esse recebe o favor de Deus. Ele começa a seguir. Sabe, Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Salmo de número 50 e... tem que achar aqui no meu negócio. 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É por isso que ele começa a seguir Jairo. Ele estava quebrantado, ele estava com o coração quebrantado, contrito. E Jesus então começa a seguir Jairo. Só que no meio do trajeto, o pior acontece. Sabe, a gente pensa que quando Jesus está com a gente, as notícias ruins param de chegar, os problemas param de acontecer. Mas não é bem assim. Jairo estava caminhando com Jesus na direção da sua casa, e a pior notícia que ele poderia receber chega até ele: Jairo, a sua filha morreu. Jairo, agora não tem mais jeito, agora acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, agora já era. Deixa o mestre em paz, não incomode-o mais, porque agora não tem mais solução. Sabe, irmãos, as notícias podem chegar, o mundo pode tentar dizer que acabou, que é o fim, mas sabe o que Jesus responde para Jairo? Não temas,
somente creia. Eu não sei qual decreto disseram contra a sua vida, eu não sei qual área que parecia estar morto, que disseram que é o fim, que acabou, mas Jesus está dizendo para você nessa noite: não tenha medo, somente creia, porque Ele é poderoso para fazer. Ainda que o diagnóstico seja de morte, ainda que o cenário seja de morte, a última palavra vem dEle. Se Jesus está com você, se Jesus está na história, então ainda não é o fim. Ah, meu irmão, se você estivesse pegando isso, você ia dar pelo menos um glória a Deus aí no seu lugar. Ainda não é o fim. Não incomoda mais, Jairo, ela morreu. Pior notícia que aquele homem poderia receber, a sentença mais cruel que o coração de um pai poderia ouvir. Talvez ele pudesse ter pensado: eu não fui rápido o suficiente, talvez eu deveria ter corrido mais rápido, talvez eu deveria ter tentado de outra maneira. A gente começa a tentar achar um culpado, a gente começa a tentar se culpar, a nossa alma tenta nos culpar, sabe? Mas tem algo profundo que a palavra nos mostra aqui, que quando ele recebe a notícia, a Bíblia não registra nenhuma reação de Jairo. A Bíblia não diz se ele chorou, se ele desmaiou, se ele se derramou mais uma vez, se ele gritou. Não, a Bíblia não registra nada. Jairo ficou paralisado, ficou em silêncio. Mas esse silêncio diz muito, porque enquanto Jairo está paralisado, tem alguém que reage por ele. Quando ele perde o controle, tem alguém que assume o controle por ele, alguém que toma a dianteira. Disseram para ele: Jairo, tua filha morreu, acabou, desiste. Mas o verso 36 diz: mas Jesus, sem levar em conta o que estavam dizendo, disse a ele: não temas, crê somente. Jesus não responde aos pessimistas. Jesus não conversa com quem traz morte. Ele ignora, ele não levou em conta o que disseram. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não leva em conta o seu diagnóstico. Jesus não leva em conta aquilo que disseram contra o teu casamento. Jesus não leva em conta aquilo que disseram contra o seu ministério. Jesus não leva em conta aquilo que disseram contra a sua vida. Ele fala para você: ainda não é o fim. Não tenha medo, apenas creia. Deixa eu te dizer uma coisa: a última palavra é e sempre será dele. Anota isso no seu coração: a última palavra é e sempre será dele. Eu não sei qual é a palavra que está sobre a sua vida. Talvez alguém precisava ouvir isso aqui essa noite. Talvez você tenha entrado aqui, seja você, alguém da sua casa, com um diagnóstico dizendo: é o fim, acabou. Com uma sentença de morte, com uma sentença de destruição, um casamento que está por um fio. Talvez com pessimistas em volta dizendo: não, agora não tem mais jeito. Ei, não adianta você buscar mais, não adianta mais você incomodar Jesus, agora já era, agora não tem mais jeito. Talvez você tenha entrado assim, aqui nessa noite, mas eu preciso declarar que a última palavra é que sai da boca de Deus. Existe um nome que está acima de todo nome. Existe um nome que é maior do que a medicina, que é maior do que qualquer problema. Um nome que está sobre todo nome. O mesmo Jesus que falou para Jairo: não tenha medo, apenas creia, está aqui falando para você nessa noite: não tenha medo, apenas creia. Creia somente, creia, porque ainda não é o fim. Ele olha, sabe, esse momento é aquele momento que separa homens de meninos, mulheres de meninas. É aquele momento em que agora não é mais uma suposição, agora não é mais uma ideia, agora é algo concreto. A realidade bateu na porta. Não era mais uma hipótese: talvez a minha filha vai morrer, ela está doente, está morrendo. Não, agora a notícia chegou. Morreu, ela morreu. Agora é um fato, é uma realidade. Talvez aquilo que ele mais temia aconteceu. E dentro desse momento, Jesus olha nos olhos dele e fala: vamos em frente. Esse é o retrato da nossa vida cristã. A nossa vida cristã não é estar sentado aqui na igreja domingo, cantando louvores e ouvindo uma palavra, mas é nesse momento
quando a notícia ruim chega, quando o diagnóstico vem, quando o problema bate na nossa porta e a gente precisa seguir em frente, a gente precisa permanecer firme, a gente precisa continuar caminhando. É nesse momento que a sua vida cristã acontece, é lá fora, no seu trabalho, na sua casa, quando a crise vem, quando o problema bate na sua porta. Continuar crendo mesmo quando tudo morreu diante dos nossos olhos, continuar fiel a Deus mesmo quando o que acontece não agrada o nosso coração. Sabe, Jairo tinha todos os motivos ali para falar: Jesus, você podia ter liberado uma palavra, você podia ter curado minha filha mesmo à distância. Jairo tinha tudo, mas a palavra vai dizer que ele permanece em silêncio e ele continua seguindo com Jesus. Ele continua indo. Sabe, aquele era um cenário onde aos olhos de todos não tinha mais jeito, não tinha mais saída, não tinha mais solução. E talvez você tenha ouvido exatamente isso em alguma área da sua vida. Acabou, desiste, agora não tem mais jeito, não adianta mais você pedir, já era. Mas eu preciso de declarar algo sobre a sua vida. Sabe, quando todo esse problema aparece, quando essa dor te coloca em choque, é Jesus quem reage por você. Quando você perde o controle, Jesus assume o controle por você. Não tenha medo de perder o controle. Deixa que Ele assuma o controle da sua vida, o controle da sua história. Deixa que Ele escreva um futuro para você, porque os pensamentos dele são mais altos, o caminho dele é melhor. Você pode até não entender, mas você precisa confiar nesse Jesus que é poderoso. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite exatamente assim, perdido, abalado, sem saber o que fazer, mas eu quero te dizer: caia em pedaços aos pés de Jesus, porque Ele vai te levantar. O problema é você querer cair no lugar errado. O problema é você querer desmoronar no lugar errado. Tem gente que quando tudo dá errado, desmorona na bebida, na pornografia, no adultério, desmorona nas drogas, no vício. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: caia aos pés de Jesus. Caia aos pés daquele que tem o poder de te levantar. Porque se você cair no lugar certo, Deus te levanta, meu irmão. Deus não deixa você caído, Ele te levanta, Ele te sustenta. Não queira cair longe da presença de Deus. Não permita que o diabo faça isso na sua vida. Não permita. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui nessa noite, mas eu creio que Deus já está falando ao seu coração. Quantos estão recebendo essa palavra? Eu preciso te dizer uma coisa: o seu caos não assusta um Deus que é especialista em ressuscitar sonhos. Jesus aceita o pedido de Jairo. Eles estão caminhando, o milagre está no processo. E a gente pulou ali para o versículo 35, mas naquele intervalo a mulher do fluxo de sangue aparece. Ela toca na orla de Jesus. Quantos conhecem essa história? Ela toca na orla do manto, ela é curada. Está no meio do processo. Jairo está desesperado com a sua filha morrendo em casa. Jesus ainda para curar outra pessoa. Na verdade ele nem parou. Aquela mulher que vai correndo e toca na sua veste. Quem me tocou? E Jesus para, e Jairo devia estar agoniado. Vamos embora, Jesus, vamos embora, minha filha está morrendo. Vamos embora. Jesus para, Jesus ora. Sabe por quê, meu irmão? O seu caos não assusta um Deus que é especialista em ressuscitar sonho. Jairo poderia estar desesperado, Jairo poderia estar preocupado, ansioso, mas Jesus não estava preocupado nem um pouco, porque Ele já sabia o que iria acontecer, Ele já vê o seu futuro. Você pode estar pensando: Senhor, corre, vem depressa, vamos logo. Mas Jesus não está nem um pouco apressado, porque Ele já vê o seu futuro, Ele já sabe tudo o que Ele vai fazer na sua história. O seu caos não assusta um Deus que é especialista em ressuscitar sonhos. Jairo estava preocupado que a sua filha morresse, e Jesus devia estar pensando: calma, deixa primeiro ela dormir, para depois eu acordá-la. Se eu chegar agora não vai ter graça, se eu chegar correndo não vai ter graça, vou impor as mãos para curar. Não, calma, meu filho, o que eu tenho para fazer é muito maior. Você está pensando em cura, eu estou pensando em ressurreição. Você está pensando que vai ser do seu jeito, mas o que eu tenho para fazer é muito maior. Sabe, irmão, só que naquele momento as pessoas chegam para dizer: Jairo, não incomoda mais, acabou, vamos embora, meu filho, deixa para lá, já era. Sempre tem alguém, sempre tem um enviado, um abençoado, para falar para a gente: ei, desiste, acabou, não vale mais a pena lutar. Sempre tem umzinho, né? Misericórdia, pode falar misericórdia.
sempre tem alguém pronto para querer encerrar aquilo que Deus começou na sua vida, aquilo que Deus ainda não terminou na sua vida. Só que Jairo fica sem reação. E Jesus continua ali seguindo. E o texto diz isso, mas Jesus, sem levar em conta o que haviam dito, disse para ele: não tenha medo, apenas creia. E essa é uma frase, uma das mais poderosas da palavra de Deus. Não tenha medo. O que Jesus estava dizendo para ele era: Jairo, eu não sou limitado pelas notícias, eu não sou limitado pelo tempo, eu não sou limitado pela lógica, eu não sou limitado muito menos pela morte. Aquilo que o mundo diz que não tem mais jeito, porque o mundo diz tem jeito para tudo menos para a morte. Jesus está dizendo: eu não sou limitado pela morte. Então não pare, não retroceda, não recue, não volte atrás. Ainda não é o fim. Eu quero profetizar na sua vida. Levanta sua mão. Você não vai terminar esse ano do mesmo jeito que você começou. Essa notícia não vai te sepultar. Esse diagnóstico não vai ser a sua morte. Essa crise não vai ser a sua última página. Deus vai ressuscitar os seus sonhos hoje, em nome de Jesus. E se você crê, glorifique e exalte o nome do Senhor. Não acabou a sua história. Esse não é o seu fim. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Não acabou minha história. Você pode declarar isso? Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Declare isso em alta voz. Esse não é o meu fim. E não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Levante suas mãos. Eu quero declarar sobre a sua vida: esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Não acabou a sua história. Esse não é o seu fim. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor no seu lugar. Esse não é o seu fim, ainda não é o fim. E não acabou sua história. Esse não é o seu fim. Sabe, irmãos, e Jesus, ele começa a separar. Ele faz um filtro. Ele fala: Pedro, Tiago, João, Jairo, vem cá. Vamos lá, vamos entrar. Vamos ver onde está essa menina. Porque tem milagres que só acontecem quando algumas pessoas saem da nossa vida. Tem milagres que só acontecem quando algumas pessoas são retiradas de cena. Porque nem todo mundo tem maturidade para viver o seu milagre, para presenciar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, quando Jesus ele fala: ei, por que está esse alvoroço aqui? Por que está essa choradeira aqui? A menina está dormindo. O pessoal começa a zombar. Quem estava chorando, esperneando, agora começa a rir. Começa a zombar: ih, esse cara está maluco. Esse Jesus endoidou. Eu ouvi que a menina morreu. Como é que ele está dizendo que ela está dormindo? Eu fui lá, botei o dedo no nariz, não está respirando. Eu ouvi, o coração parou de bater. E ele vem dizer que ela está dormindo. Aquilo que para o mundo parece morte, Jesus está dizendo: ei, é só um sono, é só um cochilo. Ela não está morta, ela está dormindo. O seu sonho não morreu, ele só adormeceu. O seu casamento não está morto, ele só tirou um cochilo. Jesus está aqui para dizer: não é o fim. Ele tira de cena algumas pessoas. Ele prepara aquele ambiente de ressurreição. Ele pega na mão daquela menina e fala: Talita cumi. Menina, eu ordeno, levante-se. Menina, eu ordeno, se levante. É isso que Jesus faz. Ele ressuscita histórias, ele ressuscita projetos, ele ressuscita sonhos. Deixa eu te dizer uma coisa: o cenário pode ser de morte, mas a sentença continua sendo vida. O cenário pode ser de morte, mas a sentença continua sendo vida. Eu não sei qual área da sua vida estava decretado morte. Eu não sei qual área da sua vida o cenário é de morte.
Mas eu quero declarar vida, eu quero declarar vida, eu quero declarar vida. Ainda não é o fim, esse não é o fim da sua história. O mesmo Jesus que pegou aquela menina pela mão, Ele pega você pela mão agora. Ele pega você pela mão agora e fala: o seu sonho ressuscita, o seu casamento ressuscita agora, os seus projetos ressuscitam agora. É o mesmo Jesus, Ele está aqui. Aleluia. O seu casamento não vai morrer, o seu propósito não vai morrer, o seu ministério, o seu chamado não vai morrer. Eu não sei qual sonho o Satanás tentou matar no seu coração, mas você está no lugar certo nessa noite. Você veio aqui para Jesus te dizer que o cenário pode ser de morte, mas a sentença dos céus na sua vida continua sendo vida. Mas sabe o que é mais interessante para a gente finalizar? Quem que me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Não, brincadeira. O cenário era de morte. Jesus ressuscita aquela menina, e aí ele vira para o pai e fala assim: ei, agora dá a ela alguma coisa para ela comer. A menina acabou de ressuscitar, dá a ela alguma coisa para comer. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele faz o milagre, Ele ressuscita, mas a nossa responsabilidade continua a mesma. Ele pode ressuscitar a sua história, Ele pode ressuscitar o seu projeto, Ele pode ressuscitar o seu casamento, mas a responsabilidade de nutrir, de alimentar é sua. Fala para quem está do seu lado: a responsabilidade de nutrir é sua. Jesus faz o milagre, mas Ele não tira do pai a responsabilidade. Dá a ela alguma coisa para comer, porque o milagre ressuscita, mas a responsabilidade é o que mantém vivo. Jesus, Ele estava dizendo: eu ressuscito, mas é você quem sustenta. Eu trago de volta, mas é você que alimenta. Sabe qual é o problema? Que tem gente que recebe o milagre, mas não nutre o milagre. Tem gente que recebe o milagre, mas não alimenta o milagre. Vem na igreja, recebe o milagre, na semana seguinte já não vem mais, já some do culto, já não está mais aqui. A responsabilidade de manter é sua. A responsabilidade de cuidar do seu milagre é sua. Ele é poderoso para fazer, mas você precisa ter a responsabilidade de manter. Se coloca de pé no seu lugar. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dessa maneira, em pedaços, paralisado, sem resposta, com notícias que te derrubaram. Mas Jesus está te chamando para você voltar para a fé. Não tenha medo, somente creia. Faça como Jairo, meu irmão. Se for para você cair, que seja nos pés de Jesus, nos pés daquele que tem poder de ressuscitar a sua história. Ainda não é o fim, ainda não é o fim. O Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite: ainda não é o seu fim. Eu ainda estou aqui, eu ainda caminho com você, eu ainda entro na sua casa, eu ainda pego na sua mão, eu ainda chamo você pelo nome. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Diga: esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. E não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Esse não é o meu fim. Você pode declarar isso? Esse não é meu. Vamos declarar isso com fé. E não acabou minha história. Esse não é meu. Levante suas mãos. Esse não é o seu fim. Eu declaro sobre a sua vida: esse não é. Esse não é o seu fim. E não acabou sua história. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. E não acabou sua história. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Talvez você tenha entrado aqui pensando: não, pastor, não tem mais jeito. O meu casamento não tem mais jeito. A minha saúde não tem mais jeito. A minha casa não tem mais jeito. A minha empresa não tem mais jeito. O meu projeto, o meu ministério. Ei!
Esse não é o seu fim. Ainda não é o fim, porque Jesus está aqui nesse lugar nessa noite. Ele te trouxe aqui para dizer: se eu estou na história, então ainda não acabou, ainda não é o fim. Ele vai ressuscitar o seu sonho hoje, Ele vai ressuscitar o seu casamento hoje, Ele vai ressuscitar a sua história hoje, porque ainda não é o fim. Esse não é. Esse não é o seu fim. Não acabou sua história. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Não acabou sua história. Feche os seus olhos no seu lugar. Comece a colocar diante do Senhor tudo aquilo que o mundo decretou morte, tudo aquilo que o diagnóstico era de morte, todo o cenário de morte. Comece a colocar diante do Senhor agora. Comece a dizer: Senhor, eu preciso de você. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Comece a se derramar, a se lançar em pedaços nos pés daquele que tem poder de ressuscitar a sua história. Vamos, comece a colocar diante dele. Comece a dizer: Senhor, estão dizendo que é o fim, estão dizendo que acabou. Não leve em conta isso, Senhor, mas eu creio que Tu és poderoso. Eu creio que Tu és poderoso para fazer o impossível. Vamos, coloque isso diante do Senhor. Faça como Jairo. Faça como Jairo, que não se importou com a multidão que o comprimia, mas ele se lançou aos pés de Jesus. Se lance aos pés dele. Se lance aos pés dele com essa certeza de que Ele é o autor da sua história. E Ele está dizendo para você nessa noite: ainda não é o fim. Declare isso. Tu és poderoso. 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 Quem sou eu para negar Teu poder, Senhor? Feche os seus olhos no seu lugar. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Quero fazer a oração mais importante dessa noite. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Você já olhou muito aqui para frente. Agora é um momento seu com Ele. Agora é o seu momento com Ele, com esse Jesus que cura, com esse Jesus que é poderoso. Feche os seus olhos. Com a sua mão sobre o seu coração, você vai repetir comigo essa oração em alta voz. Em alta voz para o inferno ouvir, para o céu ouvir. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu creio na Tua palavra. Eu me lanço aos Teus pés. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida com o Seu sangue, para que nunca se apague. Ainda comigo, diga: Senhor Jesus, eu que um dia me afastei, me desviei, arrependido, quero voltar. Me recebe de volta, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados no seu lugar.
Eu quero convidar você que fez essa oração com sinceridade no seu lugar. Você que orou dizendo isso: eu quero entregar minha vida, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero, Senhor, viver uma nova história. Eu quero me lançar aos teus pés. Você que fez essa oração com sinceridade no seu lugar, eu vou contar até 3. No 3 você vai levantar sua mão o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Levanta sua mão o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aleluia. Sai do seu lugar, vem aqui, deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você, deixa eu orar por você. Vem cá. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Sai do seu lugar. Quem sou eu para negar teu poder, Senhor? Tem mais gente vindo, você pode celebrar Jesus. Tem mais gente vindo no altar. Histórias estão sendo mudadas nessa noite. Histórias estão sendo mudadas, decretos estão sendo mudados nessa noite. Pode chegar mais pra cá, chega mais pra cá. Pode chegar pertinho aqui, pode vir. Vem pra cá. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que tem mais gente aí. Gente que talvez estava com um decreto dizendo: é o fim, acabou, sua história já era. Mas você veio aqui, ouviu essa palavra e você sentiu Deus falando no seu coração: esse não é o meu fim, a minha história não acabou. Eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. Eu sei que o meu propósito vai ressuscitar. Eu sei que o meu sonho vai ressuscitar. A minha história vai mudar. Você precisa sair do seu lugar e vir aqui no altar, porque Jesus vai pegar você pela mão e vai dizer: Talita cumi, eu te pego pela mão, eu te sustento, eu te levanto, ressuscita. Se essa palavra falou com você, você sabe que é com você que o Espírito Santo está falando. A sua história não acabou, esse não é o seu fim. Você precisa estar aqui enquanto a gente canta. Você que fez essa oração, você que quer entregar a sua vida, você que quer ter a sua história transformada, sai do seu lugar e vem aqui. Oh, não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Não acabou sua história. Esse não é seu fim. Levanta sua mão para cá. Vamos orar por cada vida que está aqui na frente, aqui no altar. Eu quero declarar sobre cada um de vocês: a sua história não acabou. Esse não é o teu fim. Jesus muda a sua história hoje. Jesus muda esse decreto hoje, em nome de Jesus. O mundo tentou dizer que era o fim, mas Jesus está dizendo: é apenas um novo começo. É apenas um novo começo. A melhor fase da sua vida vai começar agora. A sua história começa a ser reescrita agora. E não acabou a sua história. Esse não é o seu fim. Eu quero orar por você. Aquilo que a religião não dá conta de fazer, aquilo que dinheiro nenhum dá conta de fazer, aquilo que os seus contatos não dão conta de fazer, Jesus é poderoso para fazer. Aquilo que o mundo diz que acabou, Jesus está dizendo: hoje eu declaro vida. É um novo começo. Feche os seus olhos, estende suas mãos para cá, igreja. Senhor, eis aqui os teus filhos, Pai. Senhor, a tua palavra diz que a todos que creram, aos que receberam o seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nessa noite eles não são apenas criaturas
criados por Deus, mas agora eles se tornam filhos de Deus. E como filhos eles têm acesso à herança, como filhos eles acessam a vida eterna, eles alcançam a eternidade. Pai, eu te peço, perdoa os pecados dos teus filhos, Pai. Perdoa os pecados dos teus filhos, lança no mar do esquecimento. Dá a eles uma nova história, dá a eles um novo começo. Senhor, reescreve a história, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, o mundo tentou dizer que era o fim. O mundo tentou dizer que acabou, que não tinha mais jeito, mas o Senhor trouxe aqui para dizer: não acabou, ainda não é o fim. Tu és um Deus especialista em novos começos. Tu és um Deus especialista em reescrever a história. Pai, reescreve. Dá a eles um novo começo, uma nova história, em nome de Jesus. Libera os teus filhos para viver a melhor fase das suas vidas, a melhor estação, a partir de hoje. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida com o teu sangue, para que nunca se apague. Dá a eles um novo destino, uma nova história, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para cá, vocês que estão aqui na frente. Esse não é o fim, é apenas um novo começo. E a palavra diz que num momento como esse, tem uma grande festa acontecendo no céu. Os anjos de Deus estão festejando pela decisão de vocês. A palavra de Deus vai dizer que quando um pecador se arrepende, os anjos celebram, os céus estão em festa. E assim como os céus estão em festa, nós aqui da Lagoinha Barra Funda queremos fazer uma festa por cada um de vocês. Vocês estão prontos? Deixa eu te dizer uma coisa, nós não somos perfeitos. Você não está entregando a sua vida para uma igreja, para a Lagoinha, para uma religião. Você está entregando para Jesus. O mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Lázaro, o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou e que vive eternamente. É para esse Jesus que você está entregando a sua vida. Mas aqui você encontra uma família que vai te ajudar nessa caminhada. Uma família que vai segurar você pela mão e vai dizer: vamos em frente, vamos seguir, não desanima não, vamos, estamos juntos. Essa família que vai festejar por esse novo começo de cada um de vocês. A gente vai contar até 3. Você vai virar e vai ver a sua nova família fazendo uma festa linda. Vamos junto, Lagoinha! 1, 2, 3. Pode virar! Seja bem-vindo! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais 10 pessoas. Lagoinha Barra Funda, bem-vindo ao noite.